Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos à Semana Acadêmica da Universidade de Brasília, em comemoração aos 50 anos do Centro Olímpico. Muito bem. Temos aí um eco no fundo, hein? Iniciando o painel acadêmico, perspectivas sobre a formação do atleta, conciliação da rotina esportiva e educacional. Deixar aqui, antes de mais nada, os agradecimentos à Universidade de Brasília por esse esforço de organizar um evento de uma grande magnitude, que é a nossa Semana Universitária, que acontece anualmente, um evento síncrono e assíncrono, e deixar o agradecimento especialíssimo à professora Lídia Bezerra, coordenadora de extensão da Faculdade de Educação Física, e que tem feito um trabalho primoroso na execução desse projeto. Eu, Felipe Rodrigues da Costa, professor da FEF-UNB e coordenador do grupo de pesquisa sobre dupla carreira esportiva, serei o mediador desse debate, auxiliado aqui pelas alunas Ana Paula Passos, do 6º período de bacharelado do curso de Educação Física, que está nos bastidores, e a Fernanda Altenburg, do 8º período de enfermagem, que tem um recado aí para a audiência sobre as inscrições e a presença. Olá! 2 recadinhos. Aqui na descrição do vídeo está o link para inscrição na Semana Universitária para você receber o seu certificado. E nos 15 minutos finais aqui do debate, iremos colocar nos comentários a lista de presença. Então, não esqueçam que para a emissão do certificado será necessário a inscrição, que está na descrição do vídeo, e, posteriormente, a assinatura da presença, tá? Microfone, Felipe. Obrigado, Fernanda. Estão presentes aqui os professores, pesquisadores Márcio Romão, professor do curso de Educação Física da Faculdade Unilagos, mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, e o professor Hugo Rocha, professor do Centenário Colégio Pedro II, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje a gente vai iniciar uma sequência de discussão que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Hoje a gente vai tratar do tema pesquisa sobre dupla carreira no Brasil, e para esse momento a gente selecionou 5 temas para o bate-papo. O primeiro, quais são as modalidades objeto de estudo no Brasil. O segundo, as diferentes amostras, né? E aí isso aí está linkado ao conceito de dupla carreira, o amadurecimento metodológico que a gente desenvolveu nesses últimos 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos de pesquisa sobre dupla carreira. O que a gente tem de resultado, finalmente, e o que a gente prevê aí para o futuro. E antes de abordar o tema das quais são as modalidades, objeto de estudo, as diferentes amostras, faço uma breve introdução sobre o amadurecimento acadêmico do tema, ressaltando que a dupla carreira, o conceito de dupla carreira, ele é importado, né, Márcio e Hugo? E a gente vem tratando essa definição também de uma forma a adequá-la à realidade brasileira. E hoje, eu particularmente, a gente pode até falar um pouco desse conceito, dessa definição, eu entendo que a dupla carreira é um assunto dentro da perspectiva da formação esportiva, de maneira ampliada, e que mostra uma condição do atleta que precisa conciliar a sua trajetória esportiva com a sua trajetória, com a sua formação educacional, ou até mesmo o seu trabalho. E observadas as características e essas particularidades que cada modalidade tem, que a gente vai falar disso também, e as demandas esportivas e não esportivas, que aí no final das contas entra a questão educacional, a gente pode traçar políticas públicas, políticas institucionais adequadas, levando ainda em consideração a necessidade de cada atleta. E aí a gente vai chegar lá na ponta com a oferta de um programa de acompanhamento individual para cada sujeito desse. Então, passo a bola para o Márcio, para o Hugo, agradecendo a presença de vocês aqui na segunda-feira, 14h, agenda atribulada, mas a gente cumpre aqui com a nossa tarefa de
levar o tema dupla carreira. Então, passo a palavra para o Márcio, para ele fazer uma breve introdução aí sobre o conceito, Márcio. Vamos falar de conceito agora. Primeiro tema dessa parada de ônibus nossa aqui. Maravilha, obrigado, Felipe, pelo convite. É sempre um prazer estar contigo e com o professor Hugo em qualquer debate. A gente se conhece há 10 anos e nos conhecemos através dessa problemática, né, sobre a dupla carreira esportiva. Então, sempre é um prazer, né, estar com vocês e debater e ouvir, compreender cada vez mais um pouco sobre esse tema, que avança sobre uma sociedade que se espelha e que traz no seu pano de fundo sempre alguma prática esportiva, né? A gente tem, né, é necessário falar sobre o esporte devido ao querer nacional, né? A gente vem, ao longo do tempo, trazendo vínculos em relação ao esporte, desde o futebol e até outras modalidades, e nós queremos, sem dúvida nenhuma, trabalhar essas perspectivas. E entender a modalidade esportiva como um estudo, dentro do nosso cenário, dentro da nossa magnitude enquanto território, sem dúvida nenhuma, reconhecer fatores que se diferenciam a partir dessas modalidades, né? Cada modalidade escolhida traz um cenário, traz um pano de fundo. E não há dúvidas que fatores sociais estão diretamente relacionados a essas modalidades. Os papéis, né, correspondentes ao pano de fundo, também que é a base, é o alicerce de uma carreira esportiva longa, que é a família e tantas outras situações que nos vemos, né? E para falar da família, a necessidade das modalidades compreender-se dentro de um projeto, de um suporte de projeto, né? Temos conhecimentos de programas, e com certeza vamos partilhar isso daqui a pouco, de programas de apoio aos estudantes e trabalhadores que se encontram em dupla carreira esportiva em países europeus como a Inglaterra, Portugal e Espanha. Essa conciliação ela se faz necessária, né, devido a 3 perspectivas enraizadas e claramente estipuladas, e por isso é tão interessante debater, que é a conciliação, como essa conciliação ocorre, né, os modelos de transição que percorrem ali as etapas, né, de tanto a etapa de preparação quanto a etapa de iniciação, de desenvolvimento, de, né, perfeição, né, de aperfeiçoamento, até a chegada à ideia da interrupção dessa carreira, que seria ali o pós-carreira. Mas as modalidades, Felipe e Hugo, eu compreendo que são, dentro da magnitude nossa de território, elas se tratam necessárias para compreendermos como uma necessidade de entender a diversidade e, através desses debates, dessas problematizações, conseguir, de fato, entender como as políticas públicas podem ser, de fato, fecundas, né? Não adianta simplesmente debatermos, nos prolongarmos em diversas histórias, construirmos, mas há necessidade, sim, de entendermos, por exemplo, os projetos de lei, né, que transitam no Congresso, para compreender. E aí esses projetos de leis, obviamente, criam alguns cenários, algumas situações, para compreendermos, de fato, melhor a utilização, né, do debate através dessas modalidades esportivas como objeto de estudo. O objeto de estudo dessas modalidades traz, sem dúvida nenhuma, no meu entender, amigos, a necessidade de um aprofundamento mais incisivo, de compreender, de fato, o que acontece no campo. E esses estudos trazem para nós um cenário de compreensão, de reflexão, para aí sim construirmos, né, e debatermos, por exemplo, esses projetos de lei que estão no Congresso, que, sem dúvida nenhuma, no nosso ponto de leitura, nosso avanço de estudo, de pesquisa, de campo, faz com que tenhamos uma leitura ali de melhorar, né?
tanto que já entramos em contato e escrevemos sobre isso. A necessidade é essa, no meu entender, de entendermos essas modalidades como objeto, compreendermos para fecundarmos, sem dúvida nenhuma, um projeto e estudos mais potentes para que consigamos avançar mais ainda nessa problemática. É interessante que você falou aí, para eu passar a bola para o Hugo rápido também, é que quando a gente começou com essas pesquisas lá em 2009, 2010, a ideia era que o esporte atrapalhava os estudos, né? Sim. E isso aí cai por terra com talvez a primeira modalidade, né, o que o grupo investigou, que foi o futebol. Então a ideia, a hipótese era que o futebol atrapalhava os estudos. A gente viu que não foi muito bem isso, né? O que a gente encontrou e essa informação tem impacto direto, ou deveria ter impacto direto na construção de políticas públicas, né? Porque a gente tem a Lei Pelé, que tem alguns artigos que tratam exatamente de alguns resultados que a gente encontrou, que o grupo encontrou, e que é dissonante do que está colocado pela lei, né? Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado pela sua participação. Felipe, eu que agradeço o convite para participar mais uma vez da Semana Universitária da UNB. Agradeço também ao UNB pela confiança, né, em aceitar meu nome mais uma vez como alguém que possa contribuir para o debate. É um prazer estar com você, com o Romão, como vocês já disseram, mais de 10 anos de convivência, pelo menos. Desde 2009, então 12 anos aí de convivência. Mas vamos lá, pensando em tudo que o Romão falou na introdução sobre o conceito também de dupla carreira esportiva, a gente tem que pensar que a dupla carreira ela tem 3 grandes instituições envolvidas: família, esporte, e aí pode variar educação ou trabalho, que a gente pode considerar o atleta em dupla carreira na educação e no trabalho. Outro ponto importante que está presente na fala do Romão e dá um pontapé inicial para a sua chamada é que não existe padrão de resposta entre atletas de diferentes modalidades esportivas. Ou seja, não é porque o estímulo da dupla carreira existe em diferentes modalidades esportivas que a resposta desses atletas será a mesma, por vários motivos. Primeiro, como o próprio futebol, né? Nós imaginávamos que o atleta teria dificuldade para acompanhar os estudos, e na pesquisa do Leonardo, lá em 2010, com muitos atletas do estado do Rio de Janeiro, 417 atletas, nós observamos que a progressão pelos estudos, a progressão desses atletas pelos estudos, era uma progressão regular, com pouca retenção, um índice muito abaixo se comparado aos alunos não atletas do mesmo estado. Então, assim, essa ideia de que o esporte atrapalharia o estudo começa a ser desconstruída lá em 2010 e vem avançando conforme nós identificamos aí diferentes padrões de comportamento aos estímulos da dupla carreira, com a sua pesquisa no futsal feminino, com a pesquisa do Romão no voleibol, com a minha pesquisa no turf. Então, assim, a gente vai observando que as diferentes modalidades apresentam diferentes demandas e, claro, diferentes públicos e diferentes projetos de carreira. Nós temos modalidades esportivas que têm um mercado econômico, um mercado profissional estabelecido. Nós temos modalidades esportivas que não têm esse mercado profissional estabelecido e que isso vai influenciar também o modo como o atleta investe na dupla carreira. E mais à frente, já agora em 2017, com mais uma vez uma retomada do futebol, quando nós investigamos sobre o tempo de permanência do atleta de futebol na escola, nós vimos também que parte do prejuízo do tempo de permanência na escola desses atletas é em decorrência de uma possível desestrutura da escola noturna. É claro que o atleta migra para a escola noturna por conta de uma demanda do futebol. Ok, até aí tudo bem. Mas se houvesse um padrão de estrutura escolar e de funcionamento nos diferentes turnos, e só para deixar claro, o Brasil talvez seja o único país ou um dos poucos países que tem escola noturna, né? É possível você estudar à noite. Mas o desinvestimento na educação pode também ser em decorrência de um desinvestimento da educação em função do próprio atleta. Mas como o Felipe estava comentando, alguns dispositivos da Lei Pelé, algumas previsões, alguns artigos dos projetos de lei que o Romão citou,
eles não dão conta ou não darão conta de resolver problemas que nós já identificamos nas pesquisas na dupla carreira. Primeiro, como eu disse, não tem padrão de resposta. Os atletas investem de modos diferentes dependendo de algumas condições, sejam condições socioeconômicas, condições de percepção sobre a estrutura de oportunidades no mercado esportivo, o tipo de rede social que ele constrói, né, uma rede mais ampla, com mais diversificação de profissões na composição ali do círculo social daquele atleta, pode permitir a ele enxergar oportunidades melhores fora do esporte, se comparado a um atleta que está circunscrito, restrito a uma rede esportiva muito forte, com laços muito fortes, por exemplo. Enfim, a resposta desse atleta, o investimento que esse atleta vai fazer na dupla carreira, diz respeito também ao modo como se constrói a percepção desse atleta nas possibilidades de carreira que ele pode vir a ter. Então, se você tem, vamos supor, você tem um atleta que é estigmatizado na escola, em que na sua rede social não se apresenta nenhuma outra profissão de carreira, nenhuma possibilidade de carreira fora do ambiente esportivo, dificilmente ele vai investir numa carreira fora do esporte, por exemplo. E assim, ao longo desses 12 anos de investigação, nós vimos muita coisa. E que certamente revisamos nossas estratégias metodológicas para tentar aprofundar e compreender melhor esse fenômeno, que é um fenômeno urbano e é um fenômeno decorrente da própria estrutura do esporte. Né? Conforme o esporte vai se profissionalizando, conforme o esporte vai se apresentando como uma oportunidade de status, de profissão, de carreira especificamente, ele também acaba podendo concorrer com outras instituições que formam a identidade, formam o sujeito, formam o indivíduo, formam o carreirista. Então, acho que é uma linha que a gente precisa, claro, avançar para subsidiar as políticas públicas ou institucionais de mediação e conciliação da dupla carreira. Rapidamente, eu tô desenvolvendo uma pesquisa sobre EJA e educação física e estou conversando com professores do ensino noturno aqui no Rio de Janeiro. E é interessante observar, Hugo e Felipe, obviamente são caminhos diferentes, mas inevitavelmente pela proximidade com a dupla carreira, eu imaginei de imediato isso. A carga horária, né, por ser menor, todos os professores relatam isso, apesar de a carga horária ter que ser cumprida, ela não é cumprida. Né? Os professores estão apresentando isso para nós nos questionários. Então, imediatamente eu pensei nisso que o Hugo falou em relação ao futebol. São estratégias, ok, mas o grande debate no campo educacional na minha opinião, nesse cenário, se migrar, se ele construir uma estratégia de continuidade na educação, essa continuidade deve ser de uma qualidade pelo menos aproximada, né? Com o turno da manhã, com o turno da noite. E quando o Hugo falou que do Brasil são poucos países, né, que ofertam esse ensino noturno, eu imediatamente penso isso, porque a qualidade tem que ser a mesma. É algo que a gente vem debatendo e trazendo questões ao longo da nossa experiência com o tema. Romão e Felipe, só um detalhe em relação à educação noturna, é pensar o seguinte: a pessoa, o sujeito que vai para o ensino noturno, é um sujeito que provavelmente não tem tempo para a educação diurna, seja porque está no mercado de trabalho, seja porque ele é arrimo de família, seja por qualquer motivo que for, ou é atleta, no caso. Então, o projeto de educação padronizado, da forma como pode ter dificuldades para atingir esse sujeito que tem
projetos de vida diferentes, projetos de vida que talvez não dependam da educação. Então, assim, um dos problemas até apresentados para se questionar o debate da educação noturna é justamente uma adaptação do currículo para um público que é um público diferente do público diurno. Esse é um ponto que, normalmente, quando se faz no sentido de simplificar esse currículo, ou não se faz. Então, assim, é 8 ou 80. Ou você faz simplificando demais, que aí não dá autonomia, não cria autonomia, enfim, uma série de coisas, ou você aplica, reproduz a mesma lógica. Então, dificilmente aquela pessoa que já teve dificuldade de acompanhar durante o dia, provavelmente vai ter as mesmas dificuldades somadas ao cansaço físico à noite. Então, é uma situação que precisa ser revista. E, na verdade, talvez não só para o ensino noturno, né? Entender que a escola ela atende hoje um público muito maior do que atendia há 30 anos atrás, por exemplo. Que a universalização do ensino fundamental só se deu a partir de 98, 10 anos após a Constituição, 2 anos após a nova LDB. Então, o acesso hoje à escola é um público muito mais diversificado do que era há 30, 40 anos atrás. Então, essa escola está lidando com projetos de vida que antes nunca tiveram a escola como oportunidade. Então, é um ponto assim, que a gente deve levar em consideração, que é um desafio que não se resolve do dia para a noite. Isso é fato. Não resolve esse problema do dia para a noite. O primeiro desafio de colocar, pelo menos no ensino fundamental, todo mundo estudando, ok, atingimos, o Brasil atingiu. Agora, a gente tem que ver como que esse público reage a esse estímulo da escola. Então, assim, o atleta, além disso, além dos problemas que já existem, ele ainda tem a demanda do esporte, que exige muito. Tem um comentário aqui da Gabriela Nascimento, que diz assim: quando ela era atleta de alto rendimento na ginástica acrobática, ela tinha um desempenho escolar muito bom e depois caiu quando saiu do esporte. Talvez esse seja um caso muito específico, porque, em geral, o esporte ele demanda muito tempo de treinamento, e ao demandar muito tempo, a ginástica artística, por exemplo, demanda 4, 5 horas de treinamento por dia. E quando você soma isso a umas 4 horas de escola por dia, são 9 horas de jornada obrigatória, desconsiderando o deslocamento, que já está acima de uma jornada de trabalho regular, por exemplo. O esporte ele tem características, o esporte de rendimento ele tem características semelhantes às características do trabalho, e não é considerado trabalho, a não ser que você assine um contrato profissional, né? Então, são pontos que a gente vem debatendo e vem compreendendo a partir das pesquisas, que sugerem uma revisão do que se tem, ou a inclusão de dispositivos legais específicos para atletas em condição de dupla carreira. Então, mas isso que a Gabriela falou aí, a gente sempre que se reúne, pessoal, as nossas pautas explodem, tá? Então a gente vai circular sobre todos os nossos temas aqui, tentar conciliar todos os nossos temas. Mas a gente já falou aqui de futebol masculino, turf, futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, judô. A gente tem pesquisa com saltos ornamentais, já tem dados com remo. E é importante salientar que a gente está falando aqui de atletas de rendimento. São atletas que buscam resultados nacionais e internacionais e que, de alguma forma, têm a sua rotina tensionada e desequilibrada e que precisariam de uma atenção para equilibrar isso. A gente também já avançou com pesquisa sobre o Bolsa Atleta Federal, sobre o Bolsa Atleta do Distrito Federal. E o que a gente está falando aqui, quais são as demandas que escola e esporte vão exigir e como que elas vão ser atendidas, né? Porque, de alguma forma, a gente tem visto que os atletas estão respondendo ao esporte e à escola, porque eles cumprem muitas modalidades sem atraso escolar, inclusive os atletas, e a gente está falando aqui de atleta de rendimento,
eles cumprem a sua trajetória escolar obrigatória sem atraso escolar. E aí o ponto é, o que significa de alguma forma, né, que eles estão cumprindo? No futebol a gente percebeu ali uma certa tendência daqueles que alcançam o sucesso numa modalidade com um mercado econômico muito complexo, muito organizado, com a possibilidade de você receber uma quantia de dinheiro muito alta, que na ginástica de trampolim, na ginástica acrobática, na ginástica artística, nos saltos ornamentais, no judô, a gente não tem. Então, isso, de alguma forma, ou de uma forma muito importante, vai ser considerado. Então, esse retorno econômico, qual é a expectativa que o atleta tem com relação à sua formação educacional e entrada no mercado de trabalho? O planejamento, pensando uma lesão, uma não convocação, a entrada no ensino superior. Então, são vários elementos que acabam entrando nessa conta que o atleta e a família vão ter que fazer. E essa conta normalmente é feita no ensino médio, né? Porque o ensino médio é o momento de escolha e de uma escolha até que forçada, né? Porque agora eu vou entrar na faculdade. E minha entrada na faculdade, por exemplo, na UNB, começa no primeiro ano, pelo PAS, né? Um sistema de avaliação seriado. E aí o atleta precisa equilibrar, colocar na balança aí qual é o momento que ele vai efetivamente se dedicar. E o que a Gabriela, né, colocou aí é que os atletas, de alguma forma, o que a literatura tem mostrado é que eles conseguem acompanhar os não atletas. É claro que os aspectos de gênero, por exemplo, não temos dados conclusivos, mas o que a gente percebe é que os atletas conseguem responder às demandas educacionais de maneira muito satisfatória. Se a gente pegar, no início do mês a gente teve o Seminário Internacional sobre Dupla Carreira, e o professor Vitor Pardal apresentou o projeto de Portugal das unidades de atendimento ao alto rendimento nas escolas, e ele mostrou que o rendimento acadêmico dos atletas era muito alto, mas era muito alto. Então, de alguma forma, eles conseguem atender aquilo ali. E aí a gente vai passar por um processo de amadurecimento metodológico na construção dos nossos instrumentos, diante de uma realidade que a nossa hipótese caiu, né? Então, quais são os elementos? As nossas perguntas mudaram um pouco. Quais são os elementos que constituem-se de alguma forma? De alguma forma, eles respondem. E a gente vai lá no modelo holístico, que são 5 eixos, né? O esportivo, educacional, psicossocial, psicológico, econômico. Falei 5. E que vão responder a isso. Como é que esses atletas conciliam? E não é uma coisa linear, muito simples de entender, porque a gente tem as transições escolares, as transições não escolares, e aí a gente vai começar a efetivamente apresentar alguns resultados aqui no Brasil para sustentar políticas esportivas que vão se sustentar de fato, né? A gente consegue, por exemplo, debater hoje com os projetos de lei que estão no Congresso Nacional, né? E aí fica a próxima pergunta. O que a gente tem de resultado efetivo sobre a dupla carreira, seja internacional ou aqui no Brasil, que podem balizar essas políticas públicas? Depois a gente fala das políticas institucionais. E aí eu vou passar para o Hugo, Romão, só para ele fazer um rápido panorama aí do que a gente tem de projeto de lei lá no Congresso e como que isso confronta os nossos resultados, né, Hugo? Pois é. Mostra, por exemplo, como você falou, né, são dados que subsidiam ou poderiam subsidiar políticas públicas. Hoje no Congresso Nacional tem 3 projetos de lei, mais 2 que nós já escrevemos sobre. Os 2 saíram no Senado, 2 de 2019, um projeto de lei da senadora Leila Barros e o outro do senador Flávio Arnes, o 2493 e o 4393, de 2019. O primeiro, ele fala sobre uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e alteração da Lei de Cotas para tentar garantir ao estudante-atleta,
acesso às vagas no ensino superior ou ao ensino técnico tecnológico federal. E o segundo, ele fala sobre a compensação, vou colocar dessa forma, mas a compensação das possíveis perdas em função da atividade que exerce, o esporte, e no caso ele também inclui a classe artística, mas a gente está comentando aqui sobre atletas, para compensar essas possíveis perdas em função do esporte, se ofereceria o ensino à distância ou educação remota, né? Sem fazer nenhum tipo de limite para a quantidade de aulas. Não tem nenhum tipo de estruturação. Não, sem colocar nenhum tipo de limite para, tipo, quantas aulas você perdeu, quantas aulas podem ser repostas. E aí, quais são os problemas principais desse projeto? O primeiro projeto, ele não define o atleta de alto rendimento. Ele fala atleta, mas fala de uma forma... Ele fala estudante-atleta, mas fala estudante-atleta de categoria estudantil, regional, enfim. Ele pega qualquer pessoa que poderia sugerir ali ser atleta. Fora uma discussão em relação ao debate das políticas que implementaram as cotas, por exemplo, que é um outro debate completamente diferente, né? Um debate sócio-histórico completamente diferente. E o projeto de lei do Flávio sobre educação, que colocaria a educação à distância ou regime pedagógico domiciliar para estudantes atletas que, porventura, perdessem aula em função do esporte, são 4 artigos, e o primeiro e o último dizem a respeito do objetivo e da implementação da lei. E o 2, o segundo e o terceiro são contraditórios. Por quê? Porque o segundo diz sobre a implementação do regime pedagógico domiciliar ou educação à distância para atletas que, porventura, venham a perder aula por conta da atividade que exerce, ou estudante artista também, como eu comentei. E o próximo diz, se a escola não tiver estrutura para oferecer o EAD ou o regime pedagógico domiciliar, ela não é obrigada a oferecer. Sem contar também que tem a definição de atleta de rendimento que não é feita ali. Ou seja, nenhum dos dois trata especificamente de dupla carreira, são temas que tangenciam a dupla carreira, que nós podemos fazer uma analogia para a dupla carreira, mas se nós observarmos o projeto de lei 4393, ele se anula em si mesmo, e o outro, ele amplia tanto a condição de atleta que, para atender a todos teriam direito. Então, assim, você você faria uma reserva de vaga quase que universal, não tem reserva de vaga, né? Você teria um percentual muito grande ali de pessoas que poderiam ser contempladas com as vagas no ensino superior federal ou no ensino técnico tecnológico. Então, assim, embora os dois projetos tenham justificativas excelentes, quando a gente vai pegar o projeto de lei, a justificativa é excelente, inclusive cita a própria LDB, quando comenta que no artigo 3º, inciso 10º e 11º, a escola, a educação deveria valorizar as práticas sociais, como o esporte, o trabalho e as práticas extraescolares. No caso, a gente pode fazer analogia para o esporte, trabalho, etc. Mesmo tendo uma justificativa excelente, usando a própria LDB como argumento para planejar os dispositivos dos projetos de lei, eles me parecem que faltam dados concretos, assim, uma leitura sobre a realidade, e aí, como eu digo, se os assessores não conhecem o tema, eles podem ter acesso aos artigos, aos pesquisadores, às universidades, encomendar pesquisas, podem buscar ali meios. O Congresso tem um núcleo de pesquisa, tem um centro de pesquisas, né? Pode subsidiar essas pesquisas, pode, assim, buscar entender o fenômeno para planejar melhor os dispositivos do projeto de lei. Repito, justificativa excelente, concordo com a justificativa em gênero, número e grau, mas operacionalmente os projetos não dariam conta de orientar instituições
para mediar e conciliar a dupla carreira e formar o projeto e pensar o projeto de formação do estudante atleta. Que é isso que se precisa. É pensar o projeto juntamente com o atleta, com a família, com as instituições. Dar autonomia para que o atleta possa ter possibilidade de resolver seus problemas da dupla carreira, porque os problemas vão acontecer, isso é fato. Até hoje não tem comissões e políticas institucionais que tenham extinguido os problemas. Tem, Felipe? Que tem extinguido os problemas? Da dupla carreira? Não tem. Não tem política institucional que tenha extinguido o problema. Mas diminuiu, ou orientou, ou ajudou a planejar, que é isso que se precisa pensar para uma política institucional. E se o projeto de lei ele não orienta as instituições e não responsabiliza todas as instituições, porque no caso desses dois projetos, só a escola fica responsável por esse planejamento. A soca chegou. Eu vou passar a bola para o Romão. Não, mas aí, só para fazer uma apanhada aqui, Romão, porque o que me parece é que os projetos pegaram as ideias internacionais, né? Portugal, Espanha, Alemanha, são países que tratam a entrada no ensino superior de maneira muito específica. Então, na Espanha, as faculdades de educação física, eles abrem 5% das vagas para os atletas que têm rendimento acadêmico, isso tem que ser muito claro aqui, tem que deixar isso muito claro. E se eles atendem ao Estatuto de Alta Competição, que é como chamam lá em Portugal, eles têm entrada nas universidades. Então, Romão é finalista olímpico de natação e apresenta nota no Enem suficiente para entrar no curso de uma universidade pública. Ele apresenta lá o certificado dele de atleta de alto rendimento, de alta competição, apresenta seu resultado acadêmico e está dentro. E parece que quiseram fazer um pouco isso aqui, mas, como o Hugo falou, não descreveram quem é o atleta que vai entrar. Então, o projeto da senadora, que foi medalhista olímpica, coloca a própria senadora no mesmo nível de atletas de representação regional. E aí, representação regional de esportes olímpicos e paralímpicos. Se a gente for pensar, futsal não é olímpico, beach soccer não é olímpico, e esses atletas ficam como, por exemplo? Não vão ser atendidos? O que eu entendo, mas o que eu penso sobre a ideia, né? Eles trazem a ideia de suporte, de projeto, os projetos de leis aqui nossos que estão tramitando, e pegam, né, os conhecidos programas de apoio, como os países europeus, que estão muito à frente, desenham a partir de um dado de realidade visto pela prática, né, pelos atletas, e que se aproxima de um mundo perfeito. Identificam ali um mundo fantástico, onde os atletas, de fato, né, existe uma política no nosso país que corrobora com a produção e estruturação de novos atletas de diferentes modalidades. Isso, de fato, não ocorre. Então, quando o Hugo traz essas questões, eu penso simplesmente na estrutura. A ideia é rica, a ideia é super válida. Mas como estruturar isso? O problema está na estrutura. O problema está em cumprir as leis. Há, sem dúvida nenhuma, Felipe e Hugo, no meu entendimento, a necessidade de uma plataforma, a necessidade dos dados dialogarem, se conectarem entre si, para que esses dados dos atletas de diferentes modalidades sejam compactados ali, e quem apresenta, quem tem o direito, quem deve fazer uso desses benefícios, né? E ali sim confeccionar, produzir uma plataforma aonde, como o Hugo falou anteriormente, eu fiquei pensando nisso, o que deve ser, o que vai ser permitido, né? Qual conteúdo vai ser permitido,
qual o quantitativo de horas que será permitido, né, esse atleta fazer de forma online, de maneira híbrida, né, longe, durante as viagens. Eu me recordo sempre de um atleta a qual eu entrevistei, e ele defende ferozmente, ele participou da Paralimpíada agora, ele defende claramente que qual escola vai me proporcionar o conhecimento quando eu viajo. E, cara, eu fiquei pensando nisso direto. Fiquei assim, cara, pior que é, né? E quando a gente estava conversando, eu não consegui, talvez, trazer isso, inserir isso dentro de um texto, mas isso é uma pergunta fenomenal. O que as viagens, né, contribuem, trazem de forma frutífera para esses jovens é encantador, né? Então, Felipe, quando há necessidade da entrada no ensino superior, aqui, né, há necessidade, sem dúvida nenhuma, de uma estruturação de leis, de projetos, de aproximações, de reflexões não só com a realidade vinda e oriunda, né, que eles tomam posse dos documentos, dos artigos, dos textos lá de fora, mas sim uma aproximação com os dados de realidade que são produzidos aqui no Brasil, pois são totalmente diferentes, né? Utilizam-se ali estruturas esportivas diferentes, ideias diferentes de esporte, valores diferentes relacionados ao esporte. Então, eu penso que é interessantíssimo estudar, principalmente, utilizando a fala do Hugo, uma estrutura que possibilite a construção, né, de uma plataforma de ensino, algo que centralize e que possibilite, assim, um reconhecimento desses atletas. Óbvio, são só ideias, né? Que a gente está aqui para problematizar e debater essas questões. Mas eu penso que é interessante a gente começar a refletir isso nessas plataformas, nessas estruturas que são necessárias. O ensino médio, você trouxe uma reflexão sobre o ensino superior. O ensino médio também é um ponto de ruptura, né? Como você bem pontuou. Então, essa ruptura a gente tem que entender também como funciona, ok? Não é simplesmente o ensino superior, pois no nosso país nós entendemos como o ensino superior seja uma última etapa que os alunos devam cumprir, mas o ensino médio também. O ensino médio é um momento ali de ruptura pela faixa etária, pelos interesses, pelo apoio da família. São questões que estão relacionadas de forma intrínseca a essa questão, que deve ser, sem dúvida nenhuma, estruturada de forma mais clara. E aqui a gente tenta contribuir com esses estudos que avançam. Então, mas é porque a estrutura não é pensada. Então, vamos oferecer vagas para os atletas de alto rendimento, aliás, nem os atletas de alto rendimento, para os Sim. Atletas da universidade. Isso. Mas quem são esses caras? Exato. Quantas vagas? Então, toda a delegação olímpica teria condição de acessar isso? Não sei. Porque quem vai dizer qual é o rendimento acadêmico mínimo? Exato. Vai entrar pelo Enem, vai fazer um vestibular? Como é que ele vai entrar? É a universidade que vai decidir isso? É optativo para a universidade acolher essa demanda? Porque na nossa universidade a gente tem diversas formas de entrada, né? Na UNB tem diversas formas de entrada. E aí, como que isso vai funcionar em relação à autonomia universitária? É obrigado a oferecer essas vagas? E aí, depois que entra, tem um artigo colombiano que trata do acesso e da formação desse estudante atleta. E hoje a gente tem um grupo de trabalho na universidade com alunos bolsistas aí da diretoria de esporte que a gente está discutindo isso. Então tem vários dilemas assim que a gente está enfrentando, porque tem atletas no grupo de trabalho, e aí assim, o que você precisa? Foi o que faltou da lei, né? Perguntar para os caras, vamos discutir aqui qual é o cenário internacional, quais são os resultados nacionais, será que prioridade de matrícula? Porque é bom deixar muito claro aqui para quem está ouvindo a gente, os atletas não vão treinar na escola, os atletas não vão treinar na universidade. Não é modelo americano aqui no Brasil. Quem forma o atleta é o clube. Então,
qual é o papel da escola, qual é o papel da universidade nesse processo de formação que vai acontecer em conciliação. E lembrando que a educação básica é obrigatória. A universidade... E aí, Márcio, tem uma outra pergunta, Hugo. E o atleta que com 18 anos termina a educação básica, está no auge da sua formação, se mantém com esse sucesso aí por 10 anos, até os 28 anos, participou de 2, 3 ciclos olímpicos, participando de Olimpíadas, participando dos mundiais da sua categoria, aposentou com 28 anos. Ele vai ter direito a entrar na universidade pela via esportiva? Isso a lei não deixa claro. Qual é o prazo? A lei italiana, a lei espanhola, as leis lá fora mostram isso, né? São 3 anos depois de aposentar, 4 anos. E aqui no Brasil? Como é que isso vai funcionar? Se ele entrar pela capacidade atlética, ele é obrigado a se manter como atleta, ele, sabe? Não tem... Tá bom, esse cara entrou na faculdade, e agora? Tem algum dispositivo? Então, o que eu acho que a gente teria que fazer era estimular um grande debate aqui. Os políticos, os caras que fazem as normas, né, as leis aí, tem que olhar o que os resultados estão mostrando. Não dá para pôr esse... A ideia é boa, como o Hugo falou. A justificativa justifica. Mas não que está colocado ali no nosso entendimento, pelo menos, né? Enquanto associação, enquanto um grupo de pesquisadores envolvidos com isso. Então, o que efetivamente seria papel das instituições? Eu vou recuperar aqui uma pergunta do Daniel, que é sobre a visão, não sei se é a visão, mas o papel da escola pública sobre a prática esportiva competitiva escolar. Qual é o papel da escola nesse sistema esportivo competitivo, né? Para mim é muito claro, mas é a minha opinião. Então eu vou passar para o Romão, depois a gente volta aí para o Hugo. Cara, eu penso que a escola deve sim ofertar e potencializar a prática esportiva. Mas como, né, a estrutura em si, ela não possibilita. Quem são os selecionados? Né? A gente vai tirar... Nisso na escola, ela parte de um interesse. Eu gosto do basquetebol, então eu vou treinar o basquetebol e vou começar, e aí surge ali dentro da escola um movimento, e esse movimento ele inicia, né, um treinamento, algum professor, alguém da escola conduz essa atividade, e é interessante que ali é um cenário de desenvolvimento, né? E aí, compreendendo esse cenário, a prática esportiva ali, ela é disseminada, ela desperta o interesse. Mas nem só o interesse é capaz de fazer com que a gente consiga atingir um certo nível, né, de maturidade, de estrutura. Eu penso muito, Felipe e Hugo, na estrutura que é apresentada para que essas atividades, eu citei o vôlei, o basquetebol, mas pode ser qualquer outra, ela é uma estrutura que ela é realizada. Onde essa estrutura é realizada? As nossas escolas, elas não trazem isso. As escolas, elas não abraçam o esporte, né? De uma forma, na perspectiva de um projeto. E talvez aí entra novamente a minha reflexão, que esse projeto de desenvolvimento, de leitura do esporte, ela deve ser algo mais estruturado. Ela deve dialogar com todos os campos, né, de atuação e de desenvolvimento. A escola pública em si só, as competições que ocorrem nela, é interessante, né? Eu, pelo menos, nunca li nada sobre de alguns atletas de alto rendimento que se destaquem terem surgido exclusivamente dessas práticas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um espaço que
pode ser potencializado como desenvolvimento. Mas aí, amigos, é uma leitura de tudo que a gente está falando, né? De uma estrutura ampla, de um debate político amplo, tá ok? Então, eu penso que a escola pública, ela é possível ter essa prática, né? Ter a ideia do esporte de representação, né? Uma representação regional, mas essa representação regional, ela deve ser agraciada com outros olhos, para que aí sim talvez tenha potencialidade de desenvolvimento em outros campos de esporte, como o esporte de competição. Romão, Felipe. Hugo, pode emendar aí a tua opinião. Tá, vou emendar aqui. Eu vou pegar um ponto que acho que é o que eu entendi da pergunta do Daniel, que tem muito a ver com as notícias que surgem durante os Jogos Olímpicos, por exemplo, né? Vamos ampliar, vamos massificar o acesso ao esporte a partir da escola, etc, etc, etc. Esse discurso que se renova a cada 4 anos durante os Jogos Olímpicos, enfim, e por aí vai. Mas é um discurso que não considera a realidade da própria escola, que é uma escola que muitas vezes não tem uma quadra coberta, não tem material esportivo, não tem saneamento básico, não tem tempo destinado às atividades. Eu não vou falar educação física escolar, porque a educação física escolar não está restrita ao esporte somente, a educação física escolar é um leque muito mais amplo. O esporte é parte da educação física escolar e não o contrário. Então a gente tem esse discurso que toma conta a cada 4 anos, né, toma conta das mídias, dos atletas, e falando que é importante investir no esporte, na escola, etc. Como se os professores de educação física tivessem a obrigação de formar o atleta na escola. Eles desconsideram essa realidade da escola brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a possibilidade de se ampliar o tempo escolar para pensar em esportes de representação, por exemplo, como acontece no Ginásio Experimental Olímpico, aqui no Rio de Janeiro, que já mudou de nome também. Mas o Ginásio Experimental Olímpico, ele tem todas as disciplinas propedêuticas no turno regular, inclusive educação física, e no contraturno ele tem a prática esportiva, pensando numa estratégia de multiesportividade, múltiplas práticas esportivas, até a especialização quando chega ao 9º ano, e depois saiu do 9º ano, que é da rede municipal, não tem mais acesso a essa escola esportiva. Então, assim, se for nesse sentido, Daniel, de pensar a visão da escola pública, eu particularmente não sei, mas a visão que as pessoas têm sobre o papel da escola na formação de atletas é um pouco essa, principalmente é o que se veicula na mídia. A opinião pública ela acaba considerando isso e desconsidera a própria estrutura da escola, né? Como você vai formar o atleta de alto rendimento na escola, ou como você vai formar um programa esportivo na escola. Eu penso assim, esporte no Brasil ele se desenvolveu de forma paralela à instituição escolar. Eles não conversam, eles não se cruzam. E por esse motivo gera dificuldades ali de conciliação, até mesmo, aliás, e principalmente porque entre uma instituição e outra sempre tem o deslocamento, tem sempre um outro problema associado às cidades brasileiras, que é o problema de deslocamento urbano, por exemplo. E pensar no projeto de desenvolvimento do estudante-atleta, da conciliação, no projeto de vida desse estudante-atleta que está em situação de dupla carreira, é pensar em como você vai mitigar os problemas apresentados entre a instituição escolar, instituição esportiva, mobilidade urbana, família, etc. Como que você vai articular isso? Você tem que articular. Não dá para articular isso de forma independente. Não dá para, embora as instituições tenham se desenvolvido de forma paralela, os projetos das duas instituições têm que se cruzar de alguma forma. E só há possibilidade de cruzamento se houver conversa, diálogo entre as instituições. Então, claro, existem as competições escolares, existem os jogos dos institutos federais, por exemplo, que a minha escola participa, existem
os jogos estudantis aqui no Rio de Janeiro, e as Olimpíadas escolares, enfim, em geral, são atletas aproveitados, pelo menos no Brasil, são atletas aproveitados do sistema esportivo, né? Dos clubes esportivos. Não necessariamente eles se formam na escola. Claro que algumas modalidades podem ter pode ter seu atleta ali formado na escola. Handball no Rio de Janeiro, por exemplo. Acontece muito que muitos atletas saem do handball, das escolas para treinar nos clubes. É um movimento contrário. Mas isso é raridade no Brasil. Até porque o sistema esportivo ele se desenvolveu de forma paralela à escola, digamos assim. E é um pouco isso, Daniel. Se você me perguntar qual é a minha visão, se a escola pode desenvolver um projeto esportivo de representação e que futuramente, se sair um ou outro para treinar num clube, se tornar um atleta de alto rendimento, etc., ok, mas isso vai acontecer não no currículo tradicional da escola. Ele precisa ser desenvolvido à parte, precisa ser desenvolvido num espaço além do espaço tradicional, digamos assim, ou normal, propedêutico. E o último ponto, assim, que a gente pode pensar mas a BNCC está prevendo itinerários formativos. Será que isso pode produzir esse tipo de formação de conciliação da dupla carreira? Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, considerando que hoje se tem se tem uma carga horária a cumprir no ano, que pela BNCC essa carga horária pode ampliar. E se ampliar, provavelmente com o desenvolvimento esportivo acontecendo em paralelo ao desenvolvimento escolar, isso traria mais problemas para a conciliação da dupla carreira. Outro ponto é a possibilidade de substituição de parte do currículo pelo EAD, né? E pela educação remota. Também é um outro problema, caso você não tenha nenhum tipo de suporte e garantia que esse estudante vá acompanhar. Então, assim, conciliar a dupla carreira é no sentido de tornar o investimento daquele sujeito, atleta, de forma equilibrada, tanto no esporte e na educação, que a gente está falando de esporte e educação, mas pode ser esporte e trabalho, mas tornar esse investimento equilibrado. Porque se ele pender para um lado, naturalmente o outro vai ficar desguarnecido. Então, a importância de pensar a conciliação da dupla carreira é montar uma orientação que tenha participação de todas as instituições, família, escola, clube, para que esse atleta entenda que o seu investimento ele não pode ser acentuado por qualquer um dos lados. E aí, Paçoca encerra a participação do Hugo. O Hugo trouxe um ponto interessante, que é o currículo, né, a parte. Então, aproveitando... Romão, se me permite só um rápido comentário aqui, antes de entrar no currículo, e não sei se eu alcancei a pergunta do Daniel, eu acho que a gente tem que entender qual é o papel da escola nesse processo todo aí de formação. Eu acho que o papel da escola, da educação física escolar, não é formar atleta, mas é um canal, e aí acho que eu vou falar isso considerando que não tem nenhum ingênuo aqui assistindo a gente, né? O conteúdo mais desenvolvido na educação física escolar é o esporte. Então, eu percebo que é uma grande oportunidade dos jovens terem contato com diversas modalidades esportivas. Ver o que gosta mais, o que gosta menos. E aí a escola pode oferecer, fora do contexto da educação física, né, enquanto componente curricular, possibilidades dele desenvolver um pouco mais e iniciar no esporte. A gente não está falando, eu pelo menos estou falando aqui de formação para o esporte de alto rendimento, mas ele tem um momento ali de 4 horas semanais para jogar um handball. E a gente pode depois discutir o papel do ensino médio integral nessa história toda da dupla carreira. Porque o Daniel levantou essa bola numa reunião nossa, né, um mês atrás, e a gente ainda não conversou sobre isso, mas como que vai ficar
o aluno que tem que ficar integralmente na escola. Como é que e a condição esportiva dele? Bom, então, a escola vai constituir equipes para participar dos jogos escolares. O que eu vejo, Daniel, é que vai muito da iniciativa individual de cada professor, porque ele não é obrigado a montar equipe para participar de jogos escolares. E aí ele vai perceber, eu estou dentro daqueles 40% de quadra coberta que me permite ali alguma condição de treinamento, eu tenho material, eu tenho vontade para fazer isso aqui, eu tenho apoio da minha escola. Então, acho que eu partiria dessa discussão ainda, qual é o papel da escola, qual é o papel da educação física, e entendendo, seguindo aí a ideia de que não tem nenhum ingênuo assistindo a gente, de que o sistema de formação esportivo no Brasil vai acontecer nos clubes. E isso, Daniel, a gente teve uma conversa com o GDF esse ano, e um dos pontos foi esse. Mas aí a gente vai começar a formação do atleta, e um clube pode vir e capturá-lo, vamos dizer assim? Pode, cara. Sim. Talvez seja esse o nosso objetivo, né? Sim. Formar ali, os melhores vão acabar indo para o clube. Não sei. Porque se meu filho começa na escola, esse processo de iniciação esportiva, de contato com as modalidades, e aí no voleibol, ou no futsal, o Brasília Futsal chama ele para treinar. Meu amigo, desculpa. Eu acho que ele vai. Sim. Eu acho. Não vou dar certeza, mas eu acho que ele vai. Se eu estiver pensando na perspectiva aqui de que ele vai se tornar um atleta profissional, ele só vai conseguir isso no Brasília Futsal, não vai conseguir isso na escola. Mesmo que a escola apresente ali um projeto estruturado. Mas talvez seja esse o objetivo desse projeto escolar. Vamos para os jogos escolares com uma equipe muito boa, qualificada, mas aí a pretensão de ser um clube de liga é outra. Aí eu acho que não é mais o papel dessa equipe escolar. E eu vejo dessa maneira aqui. Tá? E aí eu vou passar para o Romão, porque ele ia falar de currículo. Não, utilizando a frase do Hugo, a fala do Hugo sobre o currículo à parte. Mas mesmo assim, com o currículo à parte, a gente fica na barreira da estrutura. Né? Vira e mexe, eu estou próximo a gente está próximo da área da educação. A gente sabe quando um governo lança um projeto e a escola abraça esse projeto com aquela ideia do horário alternado, né? Estuda de manhã, faz a prática à tarde, como a estrutura da escola ela não tem capacidade de sustentar o quantitativo, né? E não sei os seus alunos, né? Mas os alunos que eu tenho, eles entram claramente com a ideia no ensino superior de que os esportes devem ser trabalhados cotidianamente. E é muito difícil vencer e romper essa ideia, né? Esse olhar da educação física. Então, o camarada vai se formar, ele vai trabalhar dessa perspectiva, não tenho dúvida nenhuma. Por mais que eu, né, e outros professores entendam a ideia da educação física vista e exposta pelo Hugo, é complicadíssimo conseguir vencer e romper essa esportivização que vem de muito tempo antes, né, da nossa educação. Olha, esse é outro tema, hein? Romper a esportivização. Eu não sei se eu estou no grupo de romper isso não, mas talvez de qualificar a discussão. Qualificar sempre. Né? O negócio, eu digo romper porque os caras só querem fazer isso. Não dá. A gente tem repertório, né, meu? A gente exato, tem repertório. Exato. E a gente tem repertório até nos esportes coletivos, entende? Sim. Não é conduzir bola, jogar na parede e voltar. Não é isso. É construir possibilidades. Esse é o debate. Mas acho que não vem aqui. Bom, pessoal, como cada tema nosso aqui rende muito, eu vou abrir aqui um espaço para a gente trazer para a discussão um tema para a gente dissertar aí, para discutir, né, sobre a dupla carreira. Então, dos resultados que a gente tem nas pesquisas, seja nacionais, seja as internacionais, o que a gente pode trazer aqui para o debate, tá? Lembrando,
para quem está ouvindo, gente, nas discussões de dupla carreira, enquanto eles estão pensando também, na discussão de dupla carreira, a gente tem vários elementos que compõem aí essa ideia de conciliação. Então, além de conciliar esporte com escola ou esporte com trabalho, essas demandas são diferentes entre as modalidades, pode ser diferente para homens e mulheres, as expectativas às vezes são diferentes, apesar de ser um tema ainda inconclusivo, né, sobre as mulheres têm mais motivação para o esporte de alto rendimento do que os homens, ou ao contrário. As mulheres têm uma perspectiva de demandas pessoais diferentes que os homens, então como é que isso vai pesar na hora de decidir naquela transição do ensino médio para a universidade, ou na hora de pesar, será que meu rendimento esportivo vai além do que eu estou apresentando aqui agora? E tem alguns relatos bem interessantes das mulheres dizendo, eu treino muito mais que os homens, e o esporte masculino tem muito mais força midiática, e eu não aguento isso, sabe? Eu tenho que competir com as minhas adversárias, tenho que competir com demanda escolar, e os resultados de mulheres na escola tende a ser maior, por isso que eu estou dizendo tende, poderia, porque os resultados não são conclusivos. E aí as mulheres se veem diante disso tudo, e qual é a decisão que vai tomar, certo? Então, modalidade individual, coletiva, isso é diferente, e aí eu queria saber de vocês, e eu passo isso para a audiência também, o que vocês têm percebido aí, quem hoje se enxerga, isso é muito interessante, porque toda semana universitária tem algum atleta, como tem a Gabriela aqui, que fala, eu passo por isso e não sabia que isso era objeto de pesquisa, não sabia que isso tinha nome, não sabia que dava para conversar sobre isso num outro, para usar a expressão do momento, né, num outro patamar, com uma outra ideia, com uma outra perspectiva. E aí, o que Márcio, Hugo, o que vocês têm? Daniel também, que está envolvido com pesquisa aí sobre dupla carreira. Gabriela, que foi atleta, a Gláucia também estava aqui com a gente no início, pelo menos, que é atleta de atletismo. Tem fator econômico ainda envolvido nisso. Então, gente, hoje a gente começa o debate na semana universitária, vai até quinta-feira com quatro temas diferentes. Lembrando, isso é para vocês pensarem, Márcio e Hugo. Lembrando que a gente tem as reuniões do grupo de pesquisa também às sextas, que a gente tenta fomentar os debates sobre essas diversas variáveis que envolvem a dupla carreira. E como, então, qual é o tema que vocês trazem aqui para esse debate final? Felipe, eu acho que o tema mais relevante para pensar a conciliação da dupla carreira, não o mais relevante, mas o que mais tem destaque é a questão do tempo. O tempo de permanência na escola, o tempo de investimento no esporte, como que isso se organiza, se articula, como que os atletas e as atletas conciliam isso, como você falou, tem diferença de modalidade para modalidade, tem diferença por gênero, enfim, coisas nesse sentido. Mas outro ponto que a gente também gosta de destacar, principalmente quando vem trazer, a gente sempre comenta do modelo holístico, né, das transições, dos aspectos psicossociais, financeiros, enfim, de tudo que está envolvido no modelo holístico. O que falta, e aí eu penso, é entender, abrir a caixa preta de cada tema desse modelo holístico. Então, quando você fala, quais são os aspectos sociais que que pesam ali na decisão do atleta investir na dupla carreira? É o nível socioeconômico? É a estrutura de oportunidades? É a rede de sociabilidade que esse atleta constrói? Quais são os determinantes sociais que fazem desse atleta um atleta que escolhe estar em dupla carreira? Esse é um ponto a ser discutido. Fatores psicológicos, né? Quais são os dispositivos psicológicos que esse atleta seleciona, que ele busca ali para dizer, eu vou permanecer aqui, eu vou continuar investindo aqui.
E o aspecto financeiro. Mas, enfim. O Hugo tá rindo aí, pessoal, porque eu tô mandando no chat para ele aqui que tem que escolher um tema, senão ele vai dar spoiler de todos os temas aí. Eu só estou abrindo o debate, depois vocês se virem. E aí o aspecto financeiro também que é importante, né? Só está em dupla carreira quando a carreira é uma carreira. Tem envolvimento com a possibilidade de trabalho, de rendimento, etc. Enfim, eu particularmente, como já estudei o aspecto social e tenho alguns indícios do que pode sugerir o investimento na dupla carreira, eu tenho o que dizer sobre esse tema. Sobre o aspecto psicológico, eu tenho uma hipótese sobre esse tema também. Então, assim, como eu tenho algo a dizer sobre o aspecto social, eu penso que como a forma como o atleta constrói sua rede social e sua rede de influências faz com que ele perceba oportunidades de carreira no esporte ou na escola, e ali ele direciona, escolhe seu investimento. O outro ponto é também o nível socioeconômico, que o que nós podemos sugerir, talvez não apresentar como dado concreto, mas podemos sugerir que os atletas mais pobres, as pessoas mais pobres não permanecem no esporte. Vários spoilers, foi mal. Vários spoilers. Então, já estou falando do modelo social, do aspecto dos determinantes sociais, mas enfim. Eu vou colocar o modelo holístico aqui, só para a turma ter uma ideia do que a gente está falando. Sim, tá? sim. Rapidamente aqui. Mas basicamente eu penso isso, pensar nesses dispositivos, abrir a caixa preta de cada ponto desse modelo holístico para achar a motivação, pensar a motivação que o atleta tem para investir na dupla carreira. Também, assim, a gente não pode ficar discutindo o modelo holístico aqui, porque vai dar 10 horas e a gente não vai acabar. Só vai terminar sexta-feira. Romão, pega um spoiler do Hugo aí. Você está mutado. Pequei. Não, né? Pecar também é demais, né? Amigos, eu visto o que foi debatido, principalmente o que vem nos atentando aos projetos de lei, a gente reconheceu aqui hoje na nossa conversa que aqueles que confeccionam as leis, que produzem as leis, eles tiveram acesso aos documentos, aos estudos lá de fora, que é o que nos dá baliza, né? O que nos orienta. Nós temos esse entendimento mais profundo e estamos produzindo e tendo acesso a esses textos, a essas produções, e inclusive de forma direta, e isso a gente pode entrar também naquele tópico do amadurecimento metodológico, acesso àquelas pessoas que antes nós só tínhamos acesso aos textos, né? Hoje, essas pessoas que debatem lá fora, elas estão há 2, 3 semanas, acabaram de participar de um evento internacional conosco. Então, esse conhecimento está fresco, ele está cotidianamente se renovando, porque as pesquisas produzem isso, não é? E tendo em vista que os nossos políticos, aqueles que apoiam, que contribuem com esses textos, eles já têm acesso, né, a essa leitura dos mecanismos de conciliação que existem lá fora. Eu defendo aqui numa estratégia de futuro, Felipe, Hugo e aqueles que nos acompanham, a ideia de uma estruturação ou de um entendimento e de uma reflexão sobre os modelos esportivos, ou o modelo esportivo, ou tentar uma possibilidade de construção de um modelo esportivo que possamos seguir, que nos possamos nos orientar. É claro que o governo federal e outros segmentos, né, representativos do nosso esporte, na busca por viabilizar, né, a criação do Sistema Nacional do Esporte, busca conhecer a composição da estrutura que organiza o esporte no Brasil, não só no domínio acadêmico, né, também jurídico e político.
Mas para entender a esse propósito, é necessário, sem dúvida nenhuma, entender como o governo federal e estas instituições, e as instituições são vastas, ok? Não só as instituições que se assemelham à perspectiva política, mas também essas que o Hugo bem comentou, que se aproximam das ideias sociais, como escola, né, e tantos outras possibilidades de aproximação para esse debate. Os clubes, por exemplo. Os clubes são necessários serem ouvidos, né? A gente vai ter essa palestra amanhã, e já faço spoiler, já que a gente está conversando sobre isso. Amanhã, sobre gestão. Nossa querida Maressa falará sobre gestão. Gestão é algo, cara, que o clube tem que estar presente nesse debate. Okay? Aí está o spoiler, amanhã, 14h. Gestão de carreira esportiva. Né? Então, pessoal, a ideia da pesquisa, né, de estudar esses modelos esportivos, ele a partir de uma consulta e um mapeamento, né, das produções. Eu entendo que isso é fundamental. E compreender o que países, né, o que países produzem, entender esse sistema, esses modelos, né, de esportivos de países que atingem um grau de sucesso. Obviamente, os americanos é uma referência, né? É entendido como referência, mas também tem lados negativos, não é? E compreendermos e debatermos esses lados, tanto positivos quanto negativos, de diversas possibilidades de sistemas esportivos pelo mundo. Então, eu particularmente já fiz o levantamento, estou tocando esse trabalho e, sem dúvida nenhuma, é fazer com que a gente consiga, principalmente, né, avançar na nossa trajetória de legislação esportiva do nosso Brasil. O Hugo pontuou lá no início a Lei Pelé. A Lei Pelé é aquela lei que é a única lei, né, Hugo? Me corrija se eu estiver equivocado, por gentileza, que orienta algo relacionado ao esporte e orienta na perspectiva, e principalmente, né, se debruça principalmente na modalidade do futebol. Então, eu penso que é interessante, Felipe, Hugo e amigos e amigas que nos aproximam, eu penso que um dos estudos futuros que compreende, né, que vai contribuir para cada vez mais amarrar esse cenário apresentado por nós aqui durante essa hora e 18 minutos, até o presente momento, que sempre vai vir, sempre surge alguma coisa, é entender esses modelos esportivos. Isso é o que eu penso. Mas o Hugo atirou para todos os lados, e aí quem quiser é só pegar uma bala dessa aí e seguir, que é o caminho certo. Eu vou pegar uma bala aqui, então, e aí vou colocar para vocês aqui não é para debater o modelo agora, não, mas só para a gente ter uma ideia de como é complexa essa discussão sobre dupla carreira. Então, a gente tem aqui 5 eixos: o eixo esportivo, né, desenvolvimento atlético, e os não esportivos aqui. Desenvolvimento psicológico, a ideia da criança, do adolescente, do adulto, e cada pontilhadozinho desse aqui é uma transição. Então, vocês imaginem quantas transições a gente tem que lidar aqui, né? A gente não, porque eu não sou atleta, mas os atletas têm que lidar durante a sua formação esportiva. Aqui um modelo que vai dos 10 aos 35 anos, mas que vai variar entre as modalidades, né? E eu vou abordar um tema aqui, que é a questão o aspecto financeiro. Porque à medida que o jovem avança na sua formação esportiva, a tendência é que ele tenha maiores gastos, com passagens, com compra de equipamentos mais sofisticados, com uma alimentação diferenciada. E aí, se a família dele não dá conta de sustentar essa nova fase dele aqui, se ele não tem patrocinadores, se ele tem o Bolsa Atleta estudantil, mas que vai até os 16 anos, e aí como é que ele vai se sustentar atleticamente depois dos 16 anos? Sendo um momento aqui complicado de transição na carreira dele, que ele pode ter uma queda de desempenho, mas isso não significa que ele vai abandonar o esporte por causa disso. Mas a queda de desempenho é um fator de desmotivação para o esporte. Então, a gente está falando de uma fase importante aqui de sucesso esportivo,
Ele vai entrar na adolescência, todos nós sabemos aqui como é que a adolescência pode ser cruel com o adolescente, né, que está entrando na adolescência, a escola também. Ele está mudando, ele pode mudar de cidade, ele pode mudar de escola, e esse é outro tema, ele pode mudar de país, são os transnacionais, são os migrantes. Então, pessoal, tema para discussão aqui, tem vários para serem abordados. E aí, o aspecto financeiro, as nossas pesquisas com os atletas no Distrito Federal têm apontado uma situação interessante, que são os atletas de classe média e média alta que participam desse processo de formação esportiva para o alto rendimento. E por que isso acontece? A gente tem várias hipóteses, eu não vou entrar aqui em hipótese alguma, porque vai causar polêmica essa discussão e eu não terei tempo de explicar, né, de construir a hipótese de maneira adequada. Mas eu já deixei aqui o convite, quem quiser participar das nossas reuniões do DUCA, é muito bem-vindo. Mas essa é uma questão que apareceu nas nossas pesquisas nesses últimos 3 anos. Com a pesquisa do Bolsa Atleta que o Yuri e o Fernando desenvolveram no mestrado, a gente percebeu que são atletas de classe média e média alta. E na pesquisa da ginástica, na própria pesquisa do Fernando, com atletas que descontinuaram do Bolsa Atleta, não tem a classe mais baixa, né? Que o GDF tem uma classificação em 4 classes, a última não aparece. Aparece mais a classe média. O federal, são base estudantil, são R$370. Isso justifica bem o seu argumento. Então, mas aí tem a idade, porque o Bolsa Estudantil ele só vai até 16 anos. Além de ser uma bolsa de um valor muito baixo, com 16 anos, se você teve uma lesão com 15 e vai renovar a bolsa, você provavelmente não vai renovar. Ainda tem a questão da idade. E aí a gente discute o PROLIM, que é o projeto militar de 7 anos. Então ele tem uma longevidade maior, te dá mais garantia, mais segurança de você investir naquela carreira. A gente poderia também começar uma discussão aqui, qual é a visão não da escola pública, mas qual é a visão do Estado, do que significa para o Estado o atleta de alto rendimento, os resultados que esse cara vai ter no Mundial. O Paulo Mateus chama isso de ativo diplomático. Então, se o Brasil vai tratar o resultado esportivo, o atleta, como no nível de ativo diplomático, ele vale o investimento. Tem uma pesquisa no Chile agora, de um grupo de pesquisa lá, que está dizendo assim, o atleta, será que vale a pena ele ser tratado como um servidor público civil? No meu entendimento, não é esse o caminho aqui no Brasil, por vários motivos. O primeiro é a confusão que vai dar essa discussão de transformar atleta em servidor público. Mas tem outras formas de você caminhar isso, certo? Mas a discussão acho que vale. Eu discordo, mas vamos conversar, vamos ver onde a gente chega. Eu tenho uma outra perspectiva. Então, voltando aqui ao tema que eu queria trazer para vocês, é esse. Pegando a onda do Hugo, desses aspectos socioeconômicos, aspectos mais sociais, de quem é esse atleta brasileiro que consegue chegar ao nível mundial. E aí, quando a gente pega o bolsista que recebia o Bolsa Atleta no DF, internacional e olímpico, eles têm uma continuidade. Eles conseguem renovar a bolsa. Mas aí, por que isso acontece? São vários fatores que a gente precisa discutir. A nossa amostra é pequena, né? A gente acabou não entrando muito na nossa pauta, mas a gente tem feito amostras relevantes, mas pequenas, que a gente precisa também repensar essa situação. Mas a questão econômica, no meu entendimento, é um tema que a gente precisa encarar. Porque se a bolsa de 370 não dá conta, qual é o valor que deveria chegar? O Bolsa Atleta do DF, Márcio e Hugo, classifica as modalidades em 4 níveis também, a partir de alguns critérios. Talvez seja interessante fazer isso, incluindo aí o potencial que o DF tem de formação em determinadas modalidades. Mas aí fica uma outra pergunta, como é que o DF cria os critérios para chegar a esse critério de que uma modalidade é potencial para a região e outras não? Né? Então, vale muito a pena essa discussão,
no sentido que a gente está discutindo aqui, de fomentar políticas públicas efetivas, porque a gente está falando aqui de dinheiro público. E não dá para trabalhar em cima de políticas públicas ou institucionais em cima de achismo, a gente precisa dos dados. E os dados a gente tem desenvolvido. E aí eu digo, o UNB, o FRJ, Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, são grupos que têm trabalhado ou com dupla carreira, ou com formação de atletas, ou com políticas públicas voltadas para o esporte, com dados concretos. Certo? Então eu vou encerrando o nosso papo de hoje, pessoal. Lembrando que amanhã nós seguimos nesse mesmo horário com um tema muito interessante, que é a gestão da carreira esportiva, com a Maressa Nogueira, que é professora da Unisanta, lá em São Paulo, foi atleta de rendimento da modalidade natação, tem trabalhado junto às federações e confederações com o tema de gestão de carreira esportiva, deve tocar no SPLIS, né, que é um outro modelo aí muito bacana, que a gente tem olhado para ele com muita atenção, sobre os pilares que envolvem a formação de um atleta, que isso deve influenciar nas políticas públicas. A Pamela Alencar, que é atleta de natação do Flamengo, que já passou por vários momentos de transição na carreira, e o Pipoca, que é um ex-atleta de basquete, que Brasília inteira conhece, seleção brasileira, que hoje é professor universitário. Então, passou por todo esse processo de conciliação de dupla carreira, e eles vão contar amanhã um pouco dessa trajetória, dessa experiência deles aí. Tá bom? Vamos falar de políticas institucionais na quarta-feira, e um caso sul-americano, né, saindo um pouco da Europa, vindo aqui para a América do Sul, de acesso aos atletas de alto rendimento para a universidade, com os nossos amigos Marlon e Francisco, professores lá da Universidade de Antioquia. Então, já deixo aqui os meus agradecimentos, reforçando os meus agradecimentos à Universidade de Brasília, apesar dos problemas relatados aqui no chat de inscrição, é igual imposto de renda, deixou para fazer na última hora, vai ter problema, realmente, porque o tráfego de informação ali vai ser muito alto. O sistema, semana passada, também realmente apresentou alguma instabilidade de inscrição, mas com paciência as coisas vão se ajeitando. Então, reforço aqui os agradecimentos à universidade, a professora Lídia, coordenadora de extensão, Fernanda e Ana, que estão aqui nos bastidores organizando o bate-papo e a nossa live, e deixar, mais uma vez, muito obrigado aí, Márcio, Hugo, pela participação de vocês. Valeu, Felipe, eu agradeço a participação, o convite, aliás, mais uma vez, é um prazer estar com vocês, e, bom, é isso. Até a próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite, Filipão, mestre Hugo, e é sempre um prazer debater, e as possibilidades de trabalho são vastas, né? Vamos juntos. E agradecer a Paçoca também pela participação especial aí no fundo. Quando a gente aprender a interpretar o que ela fala, talvez ela esteja falando coisas interessantes. Muita contribuição da Paçoca aí. E agradecer também Helena, Gabriela, Daniel, Gláucia, toda a turma que participou aqui da nossa live. Gabriel, Pretonilha, Paçoca está aí participando mais uma vez, Vitor Hugo. Muito obrigado, gente. Espero encontrá-los aqui amanhã. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.